Bom dia a todos. Estamos juntos para mais uma aula de escatologia à luz da Bíblia. Eu sou o pastor Cosmo Silva e é uma grande honra estar com você em mais uma aula de escatologia. Nós queremos tratar nessa manhã, nesse dia, o assunto central é a escatologia. E nós estamos na grande tribulação, nos nossos estudos, porque a igreja de Cristo, a igreja que foi comprada, ela foi lavada pelo sangue de Cristo, ela não está na grande tribulação, ela está nos céus. A grande tribulação tem como propósito derramar a ira de Deus sobre a humanidade e disciplinar e preparar a nação de Israel para a vinda do Messias, ou seja, para a segunda fase da segunda vinda de Cristo, quando ele vem com a sua igreja, com a sua esposa. Nosso assunto nessa manhã, nesse dia, na nossa aula de escatologia, é falar sobre capítulos parentéticos. Nós vamos abrir um parêntese, depois fechamos o parêntese, num assunto que estamos tratando no nosso estudo escatológico, ok? Então é importante nós entendermos isso. O capítulo 10 até o capítulo 11, versículo 14, nós chamamos capítulos parentéticos entre a sexta e a sétima trombeta. É como se você abre um parêntese, depois você fecha o parêntese, porque é um assunto diferenciado. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos capítulos parentéticos. As informações não estão ligadas nem com a sexta e nem com a sétima trombeta. É um assunto diferente. Esse do capítulo 10 até o 11, versículo 14, nós tratamos de um anjo forte. O versículo diz: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Então, o tema do capítulo 10, que é um capítulo parentético, até o 11, nós chamamos, trata-se de um anjo forte, como representante glorioso de Deus, que simbolicamente toma conta da terra e do mar. Então nós vamos tratar disso, né? Essas informações, também o capítulo fala sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Elias, Enoque, Moisés? Ou são dois judeus que serão escolhidos na grande tribulação? Quem são? Então nós vamos tratar primeiramente a respeito do anjo forte. Quem será esse anjo forte que o versículo 1 do capítulo 10 fala para nós? Quem é esse anjo forte? Por causa do seu grande poder, a autoridade e o seu esplendor, alguns acham que este anjo forte representa Cristo como anjo do Senhor. No Velho Testamento, quando a expressão era anjo do Senhor, era uma teofania, era uma referência ao Senhor Jesus Cristo aparecendo em forma de anjo. Mas nós vamos ver alguns argumentos, alguns pensadores, algumas pessoas que pensam a respeito desse anjo forte e vamos refutá-los à luz da Bíblia. João vê o anjo descendo do céu. Não há nenhuma indicação de que Cristo voltará à terra antes de Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 16. Quando ele volta com a sua igreja, quando ele volta com a sua esposa para estabelecer o reino milenar. Nós não temos nenhuma indicação, nenhum texto bíblico que faz essa indicação de que ele voltará. Então, o anjo forte aqui não pode ser Cristo. O anjo forte, diz a Bíblia, versículo 6,
que ele jura por aquele que vive pelo século dos séculos. Olha o versículo 6. Então não pode ser Cristo, porque Cristo não jura. Olha o versículo 6. E jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, e ao mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Então o que a gente entende aqui é que esse anjo, ele jura por alguém superior a ele. Assim, ele jura por alguém maior do que ele mesmo. Então Deus sempre jura por si próprio, não por outra pessoa. A Bíblia sempre diz que quando Deus jura, ele jura por ele próprio, não por outra pessoa. Então o anjo forte aqui, ele não pode ser Cristo, porque o anjo, ele faz um juramento por alguém superior a ele, certo? É melhor dizer que o anjo forte aqui é o anjo mesmo e não Cristo. Então, esse anjo forte aqui, ele não é Cristo, é um anjo mesmo que desce do céu com muito poder. Versículo 2 do capítulo 10, a palavra de Deus diz para nós assim: e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Diz que esse anjo forte, ele faz o quê? O anjo com um livrinho. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ele está anunciando de que o eterno propósito está sendo feito sobre o mar e sobre a terra. Isto é sobre o mundo inteiro. Deus vai cumprir o seu propósito sobre a terra, sobre o mar e sobre a humanidade. A Bíblia diz, nos versos 3 e 4, do capítulo 10 de Apocalipse, menciona a voz dos 7 trovões. Olha o que o texto diz. Bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreverás. João recebe uma nova revelação na sua visão na ilha de Patmos, Porém, diz a Bíblia que ele é mandado a não escrever. Nós podemos aprender que mesmo que Deus nos revele tudo o que devemos saber, tudo que a gente precisa entender, mas ele reserva certos segredos para si. Nem tudo é revelado a nós. Nem tudo Deus revela para João, o último apóstolo. Todos os outros já morreram, inclusive Paulo. Mas diz a Bíblia que João recebe essa revelação e Deus diz: não escreve. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 29, 29: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as coisas que são reveladas nos pertencem. Aquelas que não foram reveladas pertencem a Deus. Então, não adianta nós querermos descobrir coisas que a Bíblia não revelou para nós. Por isso que o estudo bíblico escatológico, ele só vai até onde a Bíblia declara, é revelada a nós, somente isso. É isso que o estudo bíblico escatológico, esse estudo tem que estar à luz da Bíblia, não à luz da igreja, da eclesia, de um grupo de homens, de pessoas. Mas todo estudo bíblico tem que estar à luz das Sagradas Escrituras. Os versos 5 a 11 diz que o livrinho aberto é comido não pelo anjo, mas é comido por João. João pega o livro e come. O anjo deu ordem para João comer o livrinho. E diz a Bíblia que ele comeu.
Acredito que o conteúdo do livrinho era o resto de Apocalipse. E ele necessitava assimilá-lo antes que pudesse anunciá-lo. Então, tudo que está nesse livrinho, que o conteúdo desse livro são as coisas que vão acontecer na grande tribulação. O capítulo 11, o versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. A Bíblia menciona nesses 2 versículos o santuário de Deus. Eu creio que a menção do santuário se refere ao santuário que será reconstruído durante a tribulação, no qual o ritual religioso judaico será novamente feito, certo? Até a metade da grande tribulação. Nós falamos nas aulas passadas de que esse santuário será reconstruído, onde os judeus terão liberdade para sacrificar a Deus como pacto, como aliança do anticristo para com a nação de Israel, né? Liberdade religiosa e proteção militar. Eu creio que os versículos 1 e 2 fazem referência ao santuário que os judeus vão sacrificar a Deus na grande tribulação. O anticristo permitirá a reconstrução do templo como parte da aliança feita com a nação de Israel. Construído para a renovação dos antigos sacrifícios, como no Antigo Testamento. Mas nós sabemos que todo aquele ritual, todo aquele sacrifício, seja agora ou seja na grande tribulação, não tem valia aos olhos de Deus. Porque quando Cristo veio, ele substituiu todo o sacrifício do Velho Testamento. Por isso que quando Jesus ele veio ao encontro de João Batista, o evangelista, João disse, em João 1,29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo sacrifício que alguém faça hoje, seja hoje ou na grande tribulação, como um santuário será reconstruído, não tem sentido diante de Deus. É importante você entender isso. Diz o versículo 2, a cidade santa, que ele menciona aqui no versículo 2, mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. A cidade santa aqui é uma referência à cidade de Jerusalém. No versículo 2, ele fala 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, a metade da grande tribulação. Nós estamos falando de 7 anos de grande tribulação. Quando João menciona aqui, 3 anos e meio, ou seja, 42 meses. Este período de tempo corresponde exatamente ao período de opressão dos judeus pelo anticristo, resultado da quebra da aliança. A nação de Israel está sofrendo uma grande pressão, perseguição muito grande por parte do anticristo, que quebrou a aliança com a nação de Israel. Isso é propósito de Deus para que a nação se arrependa, reconheça Jesus como seu Messias, como seu Senhor. Então haverá uma grande pressão, uma grande perseguição do anticristo, toda a sua gangue, para com a nação de Israel. Versículo 3, ele diz para nós assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. A Bíblia menciona aqui as 2 testemunhas.
Diz a Bíblia que o ministério dessas duas testemunhas é de o quê? 1260 dias. 3 anos e meio. Nós estamos falando da segunda parte da grande tribulação. Os 3 primeiros anos e meio já passaram. Nós estamos na última parte da 70ª semana que Daniel profetizou em Daniel 9, 24 a 27. As duas testemunhas, diz a Bíblia, que serão invencíveis até completar o quê? O seu ministério no período que Deus já estabeleceu na sua palavra. A grande pergunta que as pessoas fazem no curso escatológico é essa pergunta: quem são essas duas testemunhas? Como, pastor, eu posso identificar essas duas testemunhas? Nós vamos ver algumas opções. Eu darei a minha opinião, a minha ideia a quem sejam essas duas testemunhas. Alguns dizem que uma dessas duas testemunhas seria Elias. Esse aqui é o profeta Elias, que foi chamado por Deus para testemunhar na grande tribulação, porque haverá convertidos, pessoas salvas na grande tribulação. Então, uma dessas testemunhas seria Elias. Por que seria Elias? Primeiro, alguns pensam que seria Elias porque Elias ele não passou pela morte. Diz a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 2, do 9 ao 11, que Elias ele não morreu, ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Então, seria Elias porque Elias não passou pela morte. Porque também os milagres feitos pelas duas testemunhas na grande tribulação são os mesmos feitos por Elias. Se a gente fizer uma comparação de 1 Reis 17, 1 e Apocalipse 11, 6, os milagres que Elias fez na época de Acabe e Jezabel são milagres semelhantes, parecidos com o que as duas testemunhas vão realizar na grande tribulação. A Bíblia diz, em 1 Reis 17, 1, diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. E diz a Bíblia que as testemunhas também terão esse mesmo poder, essa mesma autoridade. Seria Elias também, que Elias era um dos dois que estava na transfiguração de Mateus, capítulo 17. Elias apareceu junto com Moisés. Então, alguns acham que uma das testemunhas aqui, que vai testemunhar na grande tribulação, seria Elias, porque Elias apareceu na transfiguração de Mateus, capítulo 17. Uma das testemunhas aqui, junto com Elias, seria Moisés. Por que seria Moisés? Porque Moisés, ele apareceu junto com Elias na transfiguração. Então, os dois apareceram juntos ali na transfiguração em Mateus 17. Então, alguns acham que aqui seria uma das testemunhas seria Elias e a outra seria Moisés. Porque Moisés fez milagres semelhante aos feitos pelas duas testemunhas. Moisés também fez milagre. Deus usou grandemente Moisés no Velho Testamento para realizar milagres. Então a gente pode fazer essa comparação. Então alguém diz que seria também Moisés. Porque o corpo de Moisés foi guardado por Deus de maneira especial para que pudesse ser restaurado para o futuro ministério. Então, diz a Bíblia que o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés. Em Deuteronômio 34, 5 a 6 e Judas 9, esses textos falam exatamente disso, que o corpo de Moisés foi sepultado por Deus. Foi Deus que sepultou Moisés para um futuro ministério. E exatamente uma das duas testemunhas seria aqui Moisés.
Algumas pessoas aceitam algumas pessoas que aceitam Elias como testemunha acham que a outra seria Enoque. Por que seria Enoque? Aqui não seria Moisés, mas seria Elias junto com Enoque. Quais são as razões para serem esses dois homens? Porque os dois não morreram. Tanto Enoque, em Gênesis 5 e 24, Enoque não passou pela morte, né? Porque Enoque era também profeta de julgamento. E a outra interpretação, que seria Elias e Enoque, mas uma outra interpretação bem segura, certo? Não é nem Moisés, não é Elias, nem Enoque. Nem Moisés, que teve o corpo sepultado por Deus, não seria Elias, que não passou pela morte, não seria Enoque também, que não morreu, certo? Seria uma outra pessoa, certo? Na própria grande tribulação, certo? Em vez de serem essas pessoas da história, serão pessoas escolhidas durante a tribulação para este grande ministério. São pessoas da época. Assim como os 144 mil, 12 mil de cada tribo dos filhos de Jacó, 12 filhos, 12 tribos, 12 mil de cada tribo, 144 mil missionários que vão evangelizar na grande tribulação. Judeus e gentios serão salvos. Aqui seriam também 2 judeus escolhidos, pessoas comuns da época. Eles terão um ministério semelhante ao de Moisés, Elias e Enoque. Então, as duas testemunhas, diz versículo 7 a 12, que essas duas testemunhas, elas serão mortas, ressuscitadas e arrebatadas para o céu. Nós chamamos isso aqui espírito de vida. Versículo 7 até o versículo 12 diz que elas serão mortas e depois de mortas, elas serão o quê? Ressuscitadas. Então nós chamamos aqui até o capítulo 11, versículo 14, de capítulos parentéticos. Nós abrimos um parêntese e agora fechamos o parêntese. Nós vamos continuar agora a mostrar esse anjo forte que João recebe essa revelação de Deus. Mas no capítulo 11, do 15 ao 19, nós temos a última trombeta de Apocalipse. O nosso assunto agora vai ser a respeito da última trombeta que João tem a revelação de Deus. Então vamos tratar desse assunto agora. Nós chamamos da última trombeta. 6 trombetas passaram. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, nós tivemos um pensamento sobre o anjo forte. Abrimos um parêntese, fechamos o parêntese e agora vamos tratar da 7ª trombeta. Versículo 15 ao versículo 19, a Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 ao 19. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E o versículo 19 diz:
Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Nós estamos tratando da sétima trombeta do Apocalipse. A sétima trombeta aqui inclui as 7 taças e vai até ao fim da grande tribulação, né, que foi anunciada a tribulação e anunciou o começo do reino de Cristo na terra. Então, a sétima trombeta inclui as 7 taças. E nós vamos ver o anúncio do reino milenar, que é a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que nós chamamos a revelação de Cristo, quando ele vem com a sua esposa e ele vai pisar na terra. Porque na primeira fase, na segunda vinda da primeira fase de Cristo, ele não pisa nesse planeta. Só na segunda fase da sua segunda vinda. O versículo 15 nos chama a atenção, diz o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É um anúncio do seu reinado. Nós acreditamos, biblicamente, que haverá um período milenar, um período de 1000 anos, onde Cristo estará reinando com a sua igreja, com os salvos da grande tribulação, judeus e gentios, reinarão com Cristo nesse período milenar aqui na terra. Podemos então dizer que quase tudo que vai acontecer no Apocalipse é incluído na sétima trombeta. Nós estamos tratando da última parte da grande tribulação. O capítulo 12, nós chamamos também, queridos, de capítulo parentético. Fala de um assunto bem interessante no livro de Apocalipse. No capítulo 12, do 1 ao 14, até o versículo 20, nós também chamamos de capítulos parentéticos. O que esses capítulos tratam? Eles tratam a respeito da nação de Israel. A nação de Israel, ela está na grande tribulação. A nação, ela vai passar pelo período tribulacional. E o capítulo 12, até o capítulo 14, versículo 20, esses capítulos, eles tratam exatamente desse assunto. Israel na tribulação. Depois que João tem a visão dos 7 selos e das 7 trombetas, e antes das 7 taças, no capítulo 15, 7 ao 16, ele faz um parêntese para falar de um outro que não está na ordem cronológica do assunto que nós estamos tratando, certo? Dos acontecimentos que nós estamos estudando aqui. Podemos perceber que a tônica, a grande ênfase principal de Apocalipse, capítulo 11, do 19 até o capítulo 20, versículo 15, é o ataque de Satanás contra o povo com quem Deus está lidando naquela época. Deus está lidando com a menina dos seus olhos, uma nação que sofreu 2 grandes exílios, o egípcio e o babilônico. E a grande disciplina para com essa nação será a grande tribulação. Deus está tratando com essa nação. Deus ama essa nação. E Deus quer quebrantar essa nação para que essa nação se converta, reconheça Jesus como seu Messias. João 12, diz a Bíblia, João capítulo 1 em 12, 1 em 11 diz: ele veio para os seus, judeus, e os seus não o receberam. Rejeitaram a Cristo. Por isso que judeus e romanos, eles crucificaram o seu Messias, crucificaram a Cristo.
o Messias da nação de Israel. Então Deus está tratando aqui na grande tribulação com a nação de Israel. Estes capítulos dão muitos detalhes sobre acontecimentos do passado, do presente e do futuro. É muito importante fazermos uma interpretação correta dos personagens que estão contidos aqui nesses capítulos, especialmente o capítulo 12. O capítulo 12 trata de alguns personagens e nós vamos tratar de todos esses personagens. Quais são esses personagens que esses capítulos parentésicos falam? Primeiro, o capítulo fala sobre a mulher. No capítulo 12, versículo 1 diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A grande pergunta é: quem é esta mulher? Você sabe? Nós responderemos aqui. Versículo 3 fala o dragão. Quem é o dragão? Versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quem é o dragão aqui? O versículo 5 fala o filho varão. Quem é o filho varão? Versículo 7 fala Miguel. Quem é esse Miguel? Versículo 17 fala os restantes da sua descendência. Diz o versículo 17 para nós: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem são essas pessoas? Capítulo 13, versículo 1 fala a besta que sai do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Quem é essa besta? No capítulo 13 de Apocalipse. E o versículo 11 fala a besta que sai da terra. Quem é essa besta que sai da terra? Você sabe? Então, esses personagens que falam o capítulo 12, 13, para nós vamos tratar de cada personagem de forma particular no nosso próximo estudo de escatologia. Que Deus nos prepare para nós revelarmos quem são esses personagens no período da grande tribulação. Eu creio que em uma interpretação fiel, justa, bíblica, nós vamos tratar desses assuntos. Que Deus nos abençoe e nos prepare para a próxima aula, que vamos definir quem é a mulher, quem é o dragão, quem é o filho varão, quem é o Miguel aqui que a Bíblia fala, quem são os restantes da sua descendência, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Na próxima aula, nós veremos este assunto. Que Deus nos abençoe e nos desperte para estudarmos escatologia à luz da Bíblia. Um bom dia a todos.